Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando no assunto bíblico, nós vamos ler o Desejar de Todas as Nações, capítulo 64, Um Povo Condenado. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar aos irmãos que esse é apenas um resumo do meu resumo. Recomendo aos irmãos, vão lá no aplicativo da Bíblia, leiam o capítulo completo. Ele tem bastante conteúdo lá, tem bastante coisa pra gente aprender que eu não vou conseguir trazer aqui, então recomendo aos irmãos, vão lá, estudem por si só, ou leiam, ou escutem o audiobook, e tem as duas opções dentro do aplicativo da Bíblia. Gostaria também de agradecer aos irmãos que estiveram orando por mim. No vídeo de sexta-feira eu falei que estava desempregado e graças a Deus ontem já consegui um novo emprego e, para uma glória de Deus, nada faltou em casa, a confiança sempre 100% que Deus ia prover tudo e Ele proveu. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o Desejar de Todas as Nações, capítulo 64, Um Povo Condenado. Os discípulos notavam o ódio dos judeus para com Cristo, mas não viam ainda até onde ele os levaria. Não compreendiam ainda a verdadeira condição de Israel, nem entendiam a retribuição que estava impendente sobre Jerusalém. Muitas vezes, assim como os discípulos, eu e você não conseguimos compreender até onde vai a maldade do povo, até onde vai a rejeição das pessoas a Cristo, até onde vai a rejeição daquele que é povo de Deus em rejeitar a mensagem que Deus tem para nós. Muitas vezes eu e você vamos à igreja, estamos mudando a nossa vida, estamos adaptando e fazendo tudo aquilo que Deus quer. Muitas vezes as pessoas ao nosso redor estão nos odiando por fazermos isso e nós nem percebemos. Devemos sempre estar atentos, cuidado, sempre dar bom testemunho. Por mais que isso incite o ódio, por mais que nós não compreendamos, por mais que todas as coisas ruins possam acontecer a nós, devemos sempre dar o bom testemunho de fazer tudo aquilo que Deus quer de nós. Havia oficiais romanos entre a turba e os inimigos de Jesus. O denunciaram aos mesmos como chefe de uma rebelião. Apresentaram-no como estando para se apoderar do templo e dominar como rei de Jerusalém. Então aqui os sacerdotes, os líderes religiosos ali, no meio daquela multidão que estava seguindo a Cristo, que estava adorando a Cristo, que estava o recebendo, acreditando que ele era o rei que estaria vindo fundar um novo reino, os sacerdotes também imaginavam que ele pudesse fazer aquilo e denunciaram os oficiais romanos que estavam ali no meio. Mas a voz calma de Jesus fez por momentos silenciar a multidão clamorosa enquanto declarava não ter vindo estabelecer um reino temporal. Ou seja, ele não estava vindo tomar o trono de Israel, não estava vindo causar uma rebelião, como os sacerdotes estavam dizendo. Os funcionários romanos foram reduzidos ao silêncio, ainda que estranhos à distância, a influência comoveu-lhes o coração como nunca antes. No calmo e solene rosto de Jesus, leram amor, benevolência e serenidade digna. Foram possuídos de uma simpatia que não podiam compreender. Ao invés de prender a Jesus, sentiram-se mais inclinados a render-lhe homenagem. Voltando-se para os sacerdotes e principais, acusaram-nos de criar o distúrbio. Muitas vezes, os líderes religiosos estão causando distúrbio. Muitas vezes, eu como líder estou causando um distúrbio dentro da igreja. Muitas vezes eu estou, em vez de ajudar a obra, em vez de anunciar Jesus, estou causando brigas e contendas. Muitas vezes eu estou preocupado com o meu eu, com a minha vaidade, com as coisas que eu acho importante e deixo o evangelho de lado. Eu e você, como representantes de Cristo aqui, temos de ter cuidado para não sermos como esses sacerdotes que, em vez de adorar a Deus, de proclamar o Senhor, estamos causando distúrbio dentro da igreja, querendo incitar coisas erradas. É uma misericórdia e amor que erguem o véu do futuro e revela ao homem os resultados de um caminho de pecado. Se nós sabemos aonde o nosso pecado vai nos levar, se nós sabemos que o pecado leva à perdição, leva à morte eterna, é pela misericórdia de Deus. Temos de estar cientes disso, temos que estar agora alarmados com o nosso pecado, repudiando o nosso pecado, porque sabemos aonde ele vai nos levar.
Mas muitas vezes aí você, mesmo sabendo onde Ele vai nos levar, nos abraçamos a Ele, porque os prazeres deste mundo, as coisas daqui são melhores, são mais, enfim, nos agradam mais do que o porvir. Por mais que tenha a consequência da morte eterna, eu não consigo me desgarrar das coisas aqui. Estou preso aqui. Eu e você devemos tomar nossas decisões hoje, sabendo para onde estamos trilhando, caso continuemos agarrados aos nossos pecados. Jesus se aproxima da figueira com fome. Aqui, a figueira que Jesus amaldiçoou, em busca de alimento. Assim ele chegou a Israel, ansioso de neles encontrar os frutos da justiça. Jesus comparando Israel com a figueira, bonita, verde, mas sem frutos. Prodigalizara-lhe seus dons, a fim de que dessem frutos para benefício do mundo. Toda oportunidade, todo privilégio lhes fora assegurado, e em troca buscar a simpatia e a cooperação deles, e em sua obra de graça. Anelava achar neles espírito de sacrifício e compaixão, zelo de Deus e profunda ansiedade de alma para a salvação de seus semelhantes. Era esse o desejo de Deus para Israel naquele tempo. Deu os dons para eles, deu muitos benefícios e bênçãos para eles de conhecer a verdade, de terem todo o conhecimento necessário, e eles, assim, ao invés de darem os bons frutos, em vez de ansiarem a salvação das pessoas, em vez de proclamarem Deus às pessoas, eles guardavam Deus para si como se fosse um baú e um tesouro que eles não podiam compartilhar. Houvessem eles guardado a lei divina e teriam realizado a mesma obra abnegada feita por Cristo. Mas o amor para com Deus e os homens foi eclipsado por orgulho e presunção. Eles diziam que amavam a Deus, mas se tivessem amado a Deus de fato, seriam pessoas abnegadas. Muitas vezes eu e você dizemos que amamos a Deus, dizemos que guardamos a lei, mas a nossa vida não diz nada disso. Estamos fechados no nosso casulo, fechados nas nossas casas, fechados no nosso ambiente e não nos preocupamos com a salvação das pessoas. Não levamos o Evangelho, não fazemos aquilo que devemos fazer, não vivemos de fato o amor como Deus viveu, como Cristo viveu. Estamos, na verdade, amando nós mesmos, sendo presunçosos, achando que não importa o que façamos, por conhecermos a verdade, por dizermos que vivemos a verdade, seremos salvos. Mas estamos caminhando por caminhos de morte, assim seguimos. Essa rinite que não passa. Advertência para todos os tempos. O ato de Cristo em amaldiçoar a árvore que o seu próprio poder criara fica como aviso para todas as igrejas e todos os cristãos. Quando nós olhamos para o passado, olhamos para a história da igreja, temos de aprender as lições com os erros e os acertos deles, para aplicarmos os acertos em nossas vidas e para não cairmos nos mesmos erros. Então essa história que estava lá é uma história para mim e para você hoje. Ninguém pode viver a lei divina sem servir aos outros, mas há muitos que não vivem segundo a misericordiosa, abnegada vida de Cristo. Alguns que julgam excelentes cristãos não compreendem o que significa o serviço para Deus. Muitos não vivem uma vida de serviço. Muitos não conseguem compreender que amar a Deus é servir ao meu próximo. Muitos acham que apenas ir à igreja, apenas fazer as coisas como a Bíblia diz, guardo o sábado, não como carne de porco, não faço isso, faço aquilo, e acha que estão agradando a Deus, mas quando não tem uma vida de serviço, são apenas obras de homens, obras vazias. E é exatamente isso que Satanás quer de mim e de você, que façamos obras vazias e que achamos que por isso, pelas nossas obras, por fazermos o que a letra da lei diz, está tudo bem. Assim como o jovem rico que fazia tudo aquilo que a letra da lei diz, achava que estava tudo bem, mas sentia que algo faltava. E quando ele descobriu que faltava, ele rejeitou. E agora, essa lição vem a nós hoje. Descobrimos o que pode estar faltando na minha e na sua vida. Uma vida de serviço a Deus. Se eu e você não abrirmos mão do nosso eu para fazermos toda a vontade de Deus, ajudar o nosso próximo, servir o nosso próximo, iremos estar andando em caminhos de morte. Alguns que se julgam excelentes cristãos não conseguem compreender o que significa o serviço a Deus. Seus planos e cogitações têm por fim agradar a si mesmos.
Todos os meus planos, toda a minha vida é para agradar a mim mesmo e não a Deus, não para ajudar o meu próximo. O tempo só é de valor para eles quando podem ajuntar para si mesmo. Em todos os negócios da vida, é esse o seu objetivo. Cristãos que dizem que amam o próximo, mas tudo o que fazem na sua vida é olhando para si mesmos. Quando ele prega, ele não prega para avisar as pessoas, para alertar as pessoas, para ajudar as pessoas, para encorajar as pessoas. Ele prega para que ele faça um bom sermão, para que ele seja exaltado pela mensagem que ele levou. Quando ele vai louvar, ele não louva para engrandecer o nome de Deus. Ele louva para engrandecer a si mesmo, para que as pessoas reconheçam a voz linda que ele tem, como ele canta bem, como ele faz isso bem. Muitos de nós estamos andando nesses caminhos de trevas. Conhecemos a verdade, sabemos a verdade, mas não vivemos a verdade. Observavam as formas de cultos, mas sem arrependimento nem fé. Em profissão honravam a lei divina, mas faltam na obediência. Dizem, mas não fazem. Na sentença proferida contra a figueira demonstrava Cristo quão aborrecível é a seus olhos. É a seus olhos essa vã pretensão. Diz ele que o pecador declarado é menos culpado do que o que professa servir a Deus, mas não produz fruto para a sua glória. Uma vida sem arrependimento, uma vida sem fé, uma vida em que há uma falsa obediência, exatamente como a vida dos fariseus, uma vida hipócrita, uma vida cercada em si mesmo, cada um olhando para si, mas de mãos dadas, andando em direção à morte eterna. Que eu e você não caiamos nesse erro de achar que as nossas formas de culto, eu ir à igreja, eu não vou só no sábado, eu vou na quarta, eu vou no domingo, eu vou em todas as semanas de oração, quando me chamam eu canto, quando me chamam eu prego, quando eu preciso de alguma coisa para estar à frente, fazer, falar, eu sou o primeiro a me prontificar, eu sou líder da igreja, eu tenho cargos, eu sou diretor de algum ministério, mas as obras, todas em vão, todas cercadas em si mesmo. Os judeus eram representados pela árvore estéril, e com eles ficava a decisão de seu destino eterno. Com nós, hoje, fica a decisão do nosso destino eterno. Se não dermos frutos, iremos estar nos selando para a morte. Foram-lhes concedidas vantagens que o céu lhes podia dar, mas não aproveitaram as crescentes bênçãos. Pelo ato de Cristo em amaldiçoar a figueira estéril, mostrou-se o resultado. Determinaram eles sua própria destruição. Cada um de nós está escolhendo o nosso destino. Cada um de nós determina por nós mesmos as nossas escolhas. Seguimos a Deus, ajudemos e sirvamos ao nosso próximo, ou adoremos e seguimos a nós mesmos andando para a perdição. Se seguirmos a Deus, se buscarmos fazer a vontade de Deus, obviamente, e eu tenho que sempre repetir isso aqui, as obras não serão minhas, mas é Cristo vivendo em mim que irá fazer. Eu não faço boa obra nenhuma, eu não faço nada de bom, mas Cristo em mim há de fazer toda a boa obra. E é isso que mostra a minha escolha, porque eu permiti que Cristo viva em mim, eu permiti a atuação do Espírito Santo em minha vida. E as boas obras são um reflexo da vida de Cristo em mim. Há, porém, um limite para essa graça. A misericórdia pode interceder por anos e ser negligenciada e rejeitada. Vem, porém, o tempo em que essa misericórdia faz sua última súplica. Temos um tempo. Se ficarmos rejeitando a vontade de Deus, a mensagem de Deus, os chamados de Deus à nossa vida, enquanto ficarmos rejeitando isso, enquanto ficarmos negligenciando a vontade de Deus, o Espírito Santo vai enfraquecendo a voz, não porque ele enfraquece, mas porque os nossos ouvidos vão sendo cada vez mais tampados por nós mesmos. O coração torna-se tão endurecido que cessa de atender ao Espírito Santo de Deus. Então a suave e atraente voz não faz súplica ao pecador e cessa as reprovações de advertência. Quando eu endureço meu coração, quando eu
tampo os meus ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo falando a mim. Então, eu selei a minha vida para a morte eterna. A nação judaica era um símbolo do povo de todos os séculos, que desdenham os rogos do infinito amor. As lágrimas de Cristo ao chorar sobre Jerusalém foram derramadas pelo pecado de todos os tempos. Nos juízos proferidos contra Israel, os que rejeitaram a reprovação e advertência do Santo Espírito de Deus podem ler sua própria condenação. Jesus estava chorando de tristeza por ver toda uma nação se condenando à morte, escolhendo a perdição. E aquele choro vai até os dias de hoje por todos aqueles que escolhem, por livre e espontânea vontade, a perdição, por rejeitarem a Deus, por não quererem a Deus trabalhando em suas vidas. Por todos esses é o choro de Cristo ainda hoje. Há nessa geração muitos que estão trilhando o mesmo caminho dos incrédulos judeus, testemunhar as manifestações do poder de Deus. O Espírito Santo lhes falou ao coração. Apegam-se, porém, à sua incredulidade e resistência. Deus lhes envia advertências e repreensões, mas não querem confessar seus erros e rejeitam-lhe a mensagem e o mensageiro. Muitos de nós estamos hoje rejeitando a mensagem e o mensageiro de reprovação, uma mensagem de mudança de vida, uma vida de serviço a Deus. Ai, Senhor, devia ter trazido um lencinho. Eu e você muitas vezes estamos rejeitando a vontade de Deus, eu e você estamos negligenciando a vontade de Deus, estamos selando nossas vidas para a perdição, porque nos agarramos a esse mundo, queremos ficar aqui. Nossa incredulidade, a nossa resistência de largar as coisas aqui, essas coisas vão enfraquecendo a voz do Espírito Santo, vão endurecendo o nosso coração. E para a gente encerrar o último texto de hoje, Cristo previu que Jerusalém permaneceria endurecida e impenitente. Entretanto, toda a culpa, toda a consequência da rejeitada misericórdia jaziam-lhe à própria porta. Assim se dará com toda a alma que segue a mesma orientação. Não é porque Jesus viu que ele condenou, que era a vontade dele. Jesus chorou porque ele queria o arrependimento. Mas mesmo assim, aquelas pessoas buscaram e seguiram seus próprios caminhos, caminhos de morte. Essas pessoas buscaram a própria perdição, escolheram a própria perdição. E a mim e você hoje, a mesma coisa, se andarmos pelos mesmos caminhos, se não ouvirmos o chamado de Deus, se acharmos que está tudo bem em seguir a letra da lei, sem uma mudança de vida, sem que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, sem que de fato ouçamos o chamado de servir. Eu e você devemos servir. Eu e você devemos permitir que Cristo viva em nós, para que de fato aquilo que façamos sejam obras de Deus e não as minhas próprias obras, achando que isso vai me levar a algum lugar, achando que isso vai me transformar. Não é porque eu vivo no campo, não é porque eu fiz a reforma de saúde que eu sou melhor que alguém. São as obras de Deus. Eu posso fazer tudo isso e serem só obras minhas, só a minha vontade, e não ter uma vida de serviço, uma vida abnegada, uma vida de preocupação com o meu próximo, uma vida de querer salvar almas. Temos uma escolha a fazer, temos um destino a traçar. E a vontade de Deus para nós está bem clara. O arrependimento, o serviço. Devemos nos agarrar com fé às promessas de Deus. Clamar ao Espírito Santo que Ele venha e trabalhe em nossas vidas para que nos auxilie a abandonar este mundo, a desagarrarmos as coisas aqui e agarremos nele. E Cristo vive em nós. Que possamos, eu e você, abrirmos as portas do nosso coração hoje, para que o trabalho do Espírito Santo aconteça em nossas vidas. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer, se leu o capítulo completo, tem algum outro ponto para comentar, deixa nos comentários, eu vou estar lendo e a gente vai estudar juntos. Se tem o seu pedido de oração, deixa nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado,
Obrigado, Senhor, que mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Senhor, por favor, derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, que possamos, Senhor, abandonarmos as coisas desse mundo, que possamos, Senhor, desgarrarmos da nossa incredulidade, desgarrarmos das nossas obras, que possamos, Senhor, fazer toda a Tua vontade, que possamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, que nós demos ouvido, Senhor, a voz do Teu Santo Espírito nos chamando a fazer a vontade, não obras superficiais, obras de homens, mas a obra de Cristo em nós, Senhor amado. Pai querido, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.